Botei a música pra você. Adorei a música. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Essa cantora é maravilhosa. Atravessei o mar, um sol da América. Ui, ui, caí. Lué de Luna pra Valéria. Ah, que tudo! Que Um minuto. prazer! Deixa eu fechar ali a porta. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Jorge Neto, Silvia, Rosângela, uma querida, Ricardo, meu amigo de Salvador, Paulo 2018 Show, Ângela, Rosângela, Jackson, um monte de gente está entrando e vamos lá. Valéria, eu coloquei essa música de Lué de Luna porque ela é uma cantora negra, linda, e aí ela disse uma frase em um dos documentários que ela fez, era assim: é direito a ter voz e autonomia para viver com plenitude. E aí eu digo, não, isso é a cara de Valéria, porque Valéria, Plenitude! pelo que eu comecei com Valéria e falei, e aí eu já começo a live dizendo às pessoas que bom que vocês estão aqui, eu estou com Valéria, que é uma querida, que o universo fez essa conexão. E aí eu aprendi 3 coisas na minha vida que foram os queridos meus que eu vou levar para minha vida. Uma foi um amigo meu, Erivelto, que ele disse: seja tudo menos infeliz. E aí eu fiquei na minha cabeça e levo para minha vida. A Amém! outra coisa que o dono da Natura, Luiz Seabra, disse: a maior aventura no ser humano é ser feliz, não tem outra coisa. Você veio para fazer cair nessa aventura de ser feliz. E tem outra pessoa que é a que está aqui na live, essa querida Valéria, que eu vou levar para o resto da vida. Ela disse que quando você não estiver feliz mais onde você se encontra, no lugar, no relacionamento, o que é que se for, se jogue e vá para ser feliz. E aí, essas 3 pessoas eu jamais vou me esquecer: Erivelto, Luiz Seabra e Valéria Lapa. Por isso que eu trouxe Valéria Lapa aqui, que ela é uma querida. E aí, as pessoas que não me conhecem, meu nome é Josivan, e eu quero que Valéria agora se apresente para as pessoas, meus amigos, meus seguidores, as pessoas que estão aqui, conheçam você um pouco. Ó, antes de mais nada, tem alguém dizendo para você ajeitar essa câmera. E verdade, a gente tá vendo só do óculos para baixo. Isso, agora a E gente tá vendo agora, seu rosto. Agora sim. Agora sim, muito grata pelo convite, muito grata estar aqui, mais grata ainda de agora fazer parte desses 3 pensamentos seletos sobre felicidade, né? É uma delícia sempre quando a gente compartilha saberes, conhecimentos, sem esperar nada em troca, né, Josivan? Porque do pouco tempo que a gente se conhece, já teve tanta troca, sem que nós tivéssemos estabelecido nenhum compromisso, nenhuma parceria, simplesmente fluiu. E essas sementes, quando são plantadas, têm uma tendência de frutificar muito, né? Bom, estou falando aqui de São Paulo, com friozinho, cheia de roupa, com uma pontinha de inveja do Zosivan, que está só de camisa. e tá quente aqui, tá quente. Aqui friozinho. Então, eu sou Valéria, eu sou de São Paulo, mas sou filha de um baiano chamado José, filha de uma pernambucana chamada Maria Medianeira. Minha mãe é do sertão aí de Pernambuco, de uma região chamada Floresta.
que é de onde vem, inclusive, minhas raízes ancestrais indígenas e negras, né? Porque minha bisavó é indígena, aí da região do sertão, do Pernambuco, e sou filha dessa mistura. E sou muito grata por ter tudo isso aí, né, enraizado, e cada dia frutificando mais. Profissionalmente, eu sou formada em jornalismo, fiz especializações quase todas em relações públicas, aqui no Brasil e fora do Brasil. E com o meu caminhar, né, com a minha caminhada, eu acabei, nos últimos 7 anos, já estou aí na vida profissional há 24 anos, né? Aniversariei domingo, né, Josivan? Obrigada pelas Foi. mensagens. E aí foi exatamente o mês também que eu completei 24 anos de profissão. E desses 24, quase 20 dedicados à comunicação, mas em determinado momento eu recebi um chamado, acabei indo para a área de sustentabilidade e acabei também estudando, me especializando mais em questões voltadas à gestão de projetos sociais, a empreendedorismo. Tenho muita motivação para trabalhar com questões de inclusão, com questões de raça, são temas que me atraem, que eu gosto Tá de baixo. falar. Baixou o som. Baixou. É porque entrou uma ligação aqui, deixa eu recusar. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Entrou uma ligação. Então, assim, profissionalmente é essa a minha carreira. Então, bastante tempo dedicado à comunicação empresarial. Eu passei pela área de entretenimento, trabalhei em banco, trabalhei na área de mineração. E aí, nessa estrada, eu fui conhecendo pessoas extremamente especiais e competentes que me plantaram em mim o grande desejo de trabalhar com o ecossistema de impacto social. Então, hoje eu misturo bastante as duas áreas. Hoje eu sou uma empreendedora, sou sócia de um indígena, Viraci Pataxó, que fez a live com o Josivan na semana passada. Tenho a grande honra de tê-lo como um grande parceiro de trabalho e de vida, né? Um grande amigo. E ultimamente, nessa pandemia, tenho estudado muito e tenho trabalhado basicamente prestando consultorias para algumas organizações. Também dou mentoria, tanto para empresas como para pessoas. E a vida me agraciou com um grande presente. Desde 2017 eu acompanho uma coalizão chamada É de Todos, que é uma coalizão formada por seis organizações dedicadas ao afroempreendedorismo, que são Afrobusiness, que é aqui em São Paulo, a Afrolatinas, que é em Brasília, a Agência Solano Trindade em São Paulo também, a Vale do Dendê, que fica em Salvador, a Favela, que fica em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, são 6 organizações que se juntaram para unir esforços para potencializar o empreendedorismo negro do Brasil, e eu faço parte desse grupo, prestando consultoria e apoiando, e aí trabalho nesse trabalho, eu faço cuido dos processos de comunicação, mas eu também recebi como presente que eu faço mentoria de comunicação para as afroempreendedoras, a maioria acima de 50 anos, e é uma delícia. Elas dizem que aprendem muito comigo, mas na verdade eu aprendo muito com elas. E é isso, sou mãe, tenho 2 filhos, 2 meninos, e aqui, morrendo de vontade de passar essa pandemia para ir te visitar aí pessoalmente. Vem assim. E aí, Valéria, na conversa que eu tive com o Biraci, e aí eu nem tinha pensado nisso, e aí a palavra cuidador, no final tem dor, empreendedor tem dor. Tem dor. E aí, por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente goste de fazer, mas tem esse não é incômodo, mas não é tudo lindo, né? Porque as pessoas veem Valéria agora com esse projeto incrível de autocuidado, autoconhecimento através da autonomia e da cura, ou então vê o projeto Vida Ativa aqui em Bezerros e acha muito lindo, as idosas todas fardadas, e elas estão... Mas ninguém sabe o que a gente passa por lá. E aí eu queria que você falasse um pouquinho
sobre o que é a autonomia da cura, e depois a gente vai entrar sobre, né, o empreendedor, essa questão da dor, essa questão do autocuidado. Para que eu cuidar, eu tenho que me cuidar, né? E para me cuidar, eu tenho que me conhecer. Por que eu vou me cuidar? Se eu não me conheço, eu não, né? Eu tenho que Sem me dúvida. conhecer primeiro, que aí foi o que aconteceu comigo agora na pandemia, por isso que eu procurei a autonomia da cura, por isso que o universo foi tão generoso comigo, colocar você e o Biraci para que a gente se conectasse. Mas já vou lhe dizer um negócio, que aí eu já tinha visto você falar em algum live que você tem os seus ancestrais lá em Floresta. E eu fiz muito trabalho lá em Floresta. E a cidade que eu queria morar depois de Bezerra era Floresta. Eu acho Você por isso que essa jura? conexão. Porque é incrível, eu acho a cidade incrível, tem uma energia extraordinária. E aí eu digo aos meus amigos dizem, não, Josivan, não acredito não, que tu ia embora lá para os amigos meus que me levaram até Floresta. Não Uhum. acredito que você queria morar em Floresta. Eu digo, eu ia com o olho fechado morar em Floresta. E Então, aí, ó, como você diz, você já tem um compromisso comigo, que quando eu for para aí, você vai ter que ir junto comigo para a floresta, porque vamos sim, eu conheço. a minha mãe que não tem planos de voltar lá tão cedo, aí ela vai fazer a listinha da parentada que eu tenho que conhecer, e você vai me mostrar o caminho, porque você vai junto. A gente vai E aí eu já combinar vou essa lhe viagem. conectar, eu já vou lhe conectar com as pessoas que eu conheço de Floresta para você já ir se conectando e falando. Pode deixar. Sucesso, sucesso. Bom, vamos lá. Quando o Josivan fala da autonomia da cura, é o nome de um curso que nós estamos iniciando hoje, às 20 horas. A gente daqui a pouquinho se encontra de novo, né, Josivan? Há 3 anos, quando eu trabalhava numa organização social chamada Instituto Lina Galvani, que é um instituto que tem no seu propósito o trabalho com crescimento comunitário, aprimoramento das capacidades locais. E lá eu conheci uma metodologia chamada terapia comunitária integrativa, que é uma metodologia de terapia em grupo criada por um cearense chamado Dr. Adalberto Barreto. Ele criou essa metodologia há 33 anos. Eu costumo dizer que é a síndrome do Paulo Freire, porque ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil, assim como o nosso querido Paulo Freire, né? Ganhou muita fama fora e aqui no Brasil recebe mais críticas do que outras coisas, né? Já visto alguns comentários que o nosso presidente, inclusive, já fez. Mas sem querer entrar nessa seara, aí dentro dessa organização eu conheci a terapia comunitária, quis estudá-la, compreendê-la, fiz a formação. No meio dessa formação, numa aula sobre antropologia, o professor era o Biraci Pataxó. Então, há 3 anos nós nos conhecemos, eu enquanto aluna, ele enquanto professor. E aí nós acabamos criando uma amizade, dessa amizade nós acabamos trabalhando juntos. E o Biraci é um grande terapeuta indígena, um aprendiz de pajé maravilhoso, que tem como propósito de vida o cuidar. Cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar de si também. E eu tenho aprendido muito com ele. E eu, como ele diz, eu cuido através das palavras, eu cuido através do meu trabalho, e a gente juntou os nossos tipos de cuidado e a gente está no nosso segundo curso. O primeiro foi Medicina Indígena, onde nós tratamos da grandeza das plantas medicinais, né? E a gente organizou esse curso online pelas questões que a gente está vivenciando agora. E eu e o Biraci, por amarmos esse tema, por entendermos que é um momento muito propício para falar de cura, né? Porque a gente está vivendo um momento de doença, não só uma doença física, mas mental também. A gente entendeu que era um momento importante para trazer isso e compartilhar com mais pessoas, e aí surgiu o curso Autonomia da Cura, Comunicação consigo, com o outro e com o mundo. E a raiz desse curso é a decodificação da linguagem corporal, que é a compreensão, o entendimento dos sintomas do corpo. Porque cada sinal que o corpo nos dá
uma dor no pé, uma dor de cabeça, um incômodo no peito, um estômago embrulhado, tudo isso comunica algo emocional ou algo do passado, algo da nossa ancestralidade. Nós, em momento algum, queremos substituir o tratamento médico, temos um grande respeito e admiração por todos os profissionais de saúde. Aliás, nos honra muito que sempre no primeiro curso e agora no segundo curso a gente tem muito médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, ou seja, profissionais da área de saúde que está querendo se aprimorar e buscar técnicas integrativas. Então, a autonomia da cura vem como um caminho, uma jornada de autoconhecimento por meio daquilo que você sente, dos sintomas que você sente. Então, o Biraci já vem tratando desse assunto há muito tempo, ele já dá esse curso presencialmente, inclusive, e ele tem ouvido muitas queixas das pessoas, né? Então, e todas as queixas têm uma interpretação. É isso que a gente vai compartilhar com os alunos a partir de hoje. Desde o incômodo no olho até a coluna. Eu mesma já tive 3 problemas físicos que depois eu fui entender que tinha tudo a ver com as minhas questões emocionais, que foi joelho, asma e coluna. E aí, à medida que eu fui compreendendo, me cuidando, simplesmente esses problemas deixaram de existir. Óbvio que outros aparecem, né? Como você mesmo colocou, Josiva, nossa vida tem dor, né? Empreendedor, cuidador. E aí, até pelo fato de eu ter saído do mundo corporativo, ter começado a empreender, é também uma forma de eu poder me conectar com aquilo que eu quero para poder prestar o melhor serviço. Porque como é que eu vou entregar para a sociedade aquilo que eu desejo, seja em produto ou serviço, se eu nem sei quem eu sou, se eu nem sei o que de melhor eu posso entregar, né? E aí é que está a Uhum. conexão. Esse autocuidado, na minha visão, acredito que na sua também, ele tem total relação como que a gente se coloca na sociedade, como é que é a minha relação com os meus familiares, com os meus clientes, com os meus amigos. Hoje em dia tem uma série de teorias que estão ficando famosas. A comunicação não violenta, a escrita afetiva, enfim, uma série que são iniciativas maravilhosas. Assim, eu aplaudo os autores que se colocaram, né, à disposição para criar teorias que fazem bem para a nossa vida. Mas eu tenho estudado muito essas teorias, mas no final das contas, a conclusão que eu chego é que a própria comunicação não violenta traz isso como, num resumo, uma síntese, nós somos corresponsáveis pela relação que a gente cria com os outros e com o mundo. É corresponsabilidade nossa se alguém nos ataca. Parece desagradável falar isso. Mas a nossa posição diante do outro que está nos atacando é o que define como é que vai finalizar essa história. E aí é que vem essas dores, né, Josivan? Quando a gente se coloca no mundo para compartilhar conhecimento, para cuidar do outro, para produzir projeto social, de fato, primeiro que a gente tem que ter coragem, né? Porque o dinheiro vem como uma consequência, não como objetivo, né? E aí, nessa tomada de coragem, é que a gente tem que entender muito bem a posição que a gente ocupa, porque se a gente também doa demais, cuida demais e esquece da gente, a gente não está fazendo um bom trabalho, a gente não está contribuindo com a sociedade, né? A gente está, talvez, transferindo as nossas dores para o outro. Então, acho que dentro desse contexto, não sei se eu respondi da forma como você gostaria, mas Não, é tudo muito conectado, né? É uma grande espiral, né? O que nós somos determina o que fazemos, como enxergamos o mundo e como as pessoas nos enxergam também. Por isso que é muito importante a gente realmente ter os nossos momentos com a gente mesmo, avaliar o que a gente faz, avaliar o que o outro diz, né? Avaliar as consequências do que a gente faz. Porque daí, como a gente já conversou um pouquinho sobre empreendedorismo, isso tem total conexão com a nossa vida enquanto empreendedor ou quanto alguém que tem o sonho de empreender e ter um negócio. Porque a gente pode ser tudo o que a gente quiser, desde que a gente tenha consciência até onde a gente pode chegar. Porque é óbvio que todo mundo tem capacidades, mas a gente também tem que enxergar aquilo que a gente não é bom, que a gente não é perfeito, né?
Aham. Uma coisa que aí você falou bem que só, e aí aconteceu comigo agora na pandemia, teve um curso que é de clarificação do propósito e da identidade. E aí eu fiz, e aí eu fiz um desbloqueio de mente, que tem um monte de trauma, né? Que a gente, segundo lá esse rapaz que fez o curso, a gente tem 5 imagens. A primeira imagem, que foi a que Deus disse que você é imagem e semelhança do Cristo. A segunda, que são seus pais que dizem. A terceira, que na verdade, a segunda, vem a professora também, que pega essa carga. A terceira, que é a sociedade, o país que você vive, que tem que dizer que você é patriota, que tem que andar nas normas. A quarta imagem, que é a que as pessoas dizem de você, né? Quem é Josivan, quem Valéria. E a quinta, quem você vê. Valéria se reconhece como? Como é? Quem é Valéria? Quem sou eu? Que sou eu? E o que estou fazendo aqui? E aí, quando você se conecta, a primeira imagem, que foi a imagem que Deus disse, que você é a imagem e semelhança, com a última, que você se reconheceu, ninguém lhe segura mais. Porque se você é a imagem e semelhança de Cristo, você é incrível. E aí eu me desbloqueei de um monte de coisa, que essas crenças limitantes, que meu pai, minhas professoras, enfim, dizia que eu não podia, que eu não conseguia, que eu não faço. E aí eu já estou dizendo aqui às pessoas que estão na live, não tem nada, absolutamente nada, que eu sonhei um dia que eu não tenho. Eu tenho mais do que eu Ai, que pensei um dia lindo. ter. E aí tem uma historinha também que é massa, que é de um sapinho. Tinha um grupo de sapo e aí tinha uma montanha gigante. E aí ninguém conseguia chegar nessa montanha. Ninguém, nem um bicho. Foi o leão mais forte não conseguia, o elefante, o maior, e vamos lá. E a girafa um ajudava o outro e tudo mais. E aí os sapinhos se juntaram e disse: vamos tirar onda com eles. Vamos chegar lá em cima na montanha. A gente não diz a eles e vai juntando com o outro e vai se ajudando. A gente vai empurrando o outro e vai se ajudando e vai se ajudando. E aí, assim eles fizeram. E aí foram, subiram a ladeira. E quando estava subindo a ladeira, e era muito alta, ninguém conseguia. Até o mais poderoso, que era o rei, não conseguia. E aí foi embora, foi embora, foi embora. E aí, quando chegou em determinado local, eles começaram a desistir. Começaram a desistir, começaram a desistir. E aí foram embora. E aí, no final, só sobrou um e foi embora. Esse foi embora sozinho e chegou até o topo. Chegou até o topo e ficou lá em cima todo orgulhoso e todo feliz e tirando onda com os outros sapinhos e com os outros animais também. E aí, quando ele desceu, aí os animais, sem entender, disse: olha, o que foi que você fez para chegar lá em cima? Como foi que você fez? E quando você estava? Aí o sapinho olhou para eles e fez: eu não consigo escutar. E é justamente Era isso. Se a gente surdo. Que tudo. lindo. E se a gente ficar nessas crenças limitantes, que a gente não pode, que a gente não consegue, a gente não chega a lugar nenhum. E aí eu achei massa essa historinha, porque é outra Demais. historinha que eu vou levar também, que é para dizer às pessoas: ó, independente do que disserem, você é potente e você pode chegar onde você quiser. A prova é tanta que eu não tinha dinheiro, me chamaram, me fizeram um convite para eu trabalhar com um projeto social. Eu fui e o meu sonho era ganhar na Mega Sena para ajudar as pessoas. Não ganhei na Mega Sena e hoje a gente atende uma quantidade gigante de idosos. Agora, minha casa, eu estou transformando num centro cultural e esportivo que eu vou ajudar criança, adolescente, idoso e os idosos também. E é isso, assim, quando você quer, ninguém lhe impede. E agora que eu fiz esse curso de desbloqueio de mente, acabou. Desbloqueou E aí eu estou total. fazendo. E agora que eu estou fazendo, eu quero fazer esse curso de autonomia da cura com o meu amigo Biraci Patachó, que acabou de entrar. E aí eu quero agradecer as pessoas que estão entrando aí. Eduardo, Clay, o pessoal de Fortaleza, Isabel, minha querida, Fia, Leide Dias, que é uma idosa que participa do Vida Ativa. Ela disse que você esclareceu bem. Ai, Leide, Aí, obrigada, Leide. Pri Matheus, que é de São Paulo.
Leidiane, Ana Helena, eu cuidadora, que é a próxima live vai ser com ela, que é uma cuidadora de idosos. Eu vou falar sobre empreendedorismo e a longevidade. E é isso, galera. Assim, quando a gente se clarifica, quando o propósito da gente é clarificado, a gente não escuta mais ninguém. Assim, problema de quem acha ruim, problema de quem está achando ruim. Eu vou fazer o melhor. E eu acho que a gente é feliz demais, e eu agradeço demais ao universo por você e o Biraci, mesmo nessa pandemia, conseguir, né, uma estratégia para que a gente consiga ter esse autocuidado, esse autoconhecimento através desse curso. Então, já que você citou o Biraci, ele chegou, eu vou citar uma frase que ele diz que eu acredito muito e que tem a ver com o que você acabou de dizer, né? Que, poxa, que legal que vocês criaram, né? Esse curso que eu já contei aqui, ele diz assim, quando você não tem oportunidade, você cria. E é isso. A gente tem que criar. E a gente tem que estar aberto ao novo, aquilo que a gente nunca fez. Superar o medo, a dúvida, é um grande caminho para alcançar uma realização, né? Porque a gente não consegue alcançar coisas novas traçando sempre as mesmas estratégias, seguindo sempre o mesmo caminho, né? E outro dia eu estava dando mentoria para o grupo de empreendedoras que eu citei aqui, né? As afroempreendedoras, especialmente as jovens há mais tempo, né? Tem um grupo já de 60 anos, 70 anos. E eu achei incrível, porque a gente pode se reinventar com qualquer idade. Tem uma senhora de 74 anos, que é daqui de São Paulo, e como minha área de atuação e minha mentoria para elas é mais voltada para a comunicação, então a gente debate, discute, conversa sobre ferramentas e estratégias de comunicação. E com essa senhora, ela deixou muito iluminado de que ela não gosta, ela não vai entrar na internet para vender os serviços, o trabalho dela, e ela própria trouxe a solução, né? Ela falou assim, Valéria, o que você acha se eu fizer um vídeo contando a minha história? E ela brilhou, porque na verdade a coisa mais valiosa que nós temos é a nossa história. Na minha rua podem ter 10 vendedoras de coxinha. Cada coxinha vai ter a sua história, porque cada fazedora de coxinha tem as suas mãos especiais com a sua história. E é esse valor que a gente tem que dar para o que a gente faz, para o que a gente vende, para o que a gente é. A gente tem que valorizar a nossa história, porque ela é única, ela é potente, ela é verdadeira. A sua história vai ser só a sua história. Ninguém vai poder comparar essa história com a do outro. E as pessoas se conectam pelo aquilo que você é e, consequentemente, pelo aquilo que você faz. Consequentemente, a gente está nessa era, a palavra da moda agora é propósito, né? Então, de fato, não é só uma palavra, né? É uma vocação. E se você leva isso a sério, você encara isso, você vai superar os medos, os percalços que vão surgir no meio do caminho. Porque quando você tem. E aí eu vou aproveitar a oportunidade até para dizer a diferença. Você sabe, Josivan, a diferença entre missão, vocação e propósito? Não. Olha só, olha só. Vocação, eu adoro fazer essa dinâmica quando eu estou fazendo planejamento estratégico, porque as pessoas sempre querem chegar no topo, quer chegar no maior faturamento, mas não olha para dentro, né? E aí, como é que você vai querer convencer para fora se você nem sabe direito o que você está fazendo e onde você quer chegar? Então, vocação é aquilo para que você nasceu, é você ter ciência, noção de qual é a sua vocação. A sua vocação é fazer o melhor bolo de aniversário do mundo,
Bolo para festa de criança, bolo para festa de casamento. Essa só pode ser que seja. Porque tem pessoas que aprendem autodidata, né? Meu pai me deu um violão aos 15 anos, até hoje eu não toco. Meu pai nunca fez curso e toca muito bem, então é uma vocação. Né? Missão, que sempre foi muito inerente aos negócios, ao mundo dos negócios, missão é aquilo que eu quero de dentro para de fora para dentro. Então, missão é eu quero ser a melhor empresa fabricante de lajotas que existe em Pernambuco. Isso é uma missão. Aí, por que o propósito agora é uma coisa que ficou tão famosa e é algo que se busca tanto? Propósito é legado, é aquilo que a gente deixa para a sociedade. Quando eu junto vocação, missão e propósito, aí eu vou usar a frase que você falou, né? Ninguém te segura. Quando você sabe a sua vocação, você constrói uma missão boa, né? Coerente, e você tem um propósito que é para além do seu próprio umbigo, né? Porque não tem problema nenhum de você querer faturar, não tem problema nenhum de você querer seu negócio crescer, não tem problema nenhum de você querer ganhar dinheiro para poder, inclusive, incentivar que os seus funcionários ou que sua equipe cresça. Mas se você coloca aí uma pitadinha de propósito, que é o que você quer deixar para a sociedade, aí esse negócio inflama, cresce de um tanto que você atrai outras pessoas e parceiros que têm um propósito parecido com o seu. Por isso, Josivan, quando você diz que quando você se abriu, que quando você jogou fora suas crenças limitantes, as coisas aconteceram. Porque você permitiu que atraísse pessoas, recursos, para que esse seu propósito crescesse cada vez mais. Você descobriu o que você queria. Quando você sabe... E detalhe, as pessoas até podem te falar, nossa, você tem talento para isso, nossa, você é bom nisso. Mas se você não se olhar no espelho e entender que foi para isso que você nasceu, não adianta que ninguém vai te convencer. Aí é que a gente volta naquele papo do autocuidado, da autocura e da autoconsciência. Porque você tem que compreender a que você veio para essa terra. Que papel que você desempenha. Tem uma grande amiga chamada Jaqueline. Valéria, duas pessoas comentaram aqui. Uma foi Leide dizendo que você... Deixa eu ver aqui que Leide Dias disse. Você passa para nós muita segurança no que diz, ela está dizendo. Eduardo está dizendo assim, Josivan tem deixado vários legados em nossa cidade. Que bom, Dudu, que você reconhece. E o Biraci botou, mas maioria das vezes eu sou o meu pior inimigo. É isso mesmo. Bom, não sei o que você quis dizer, Biraci. No meu caso, eu sou muito autocrítica, né? Eu mesma vou me chicoteando o tempo todo porque eu quero sempre fazer mais. Porém, então, Valéria, só um minuto agora. diga. Não é isso, assim, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente faz, porque o que acontece é o seguinte, só acho, o que você disse aí faz todo sentido para mim, porque é exatamente o que aconteceu comigo. Eu sempre queria pedir a Deus ser instrumento de trabalho para Ele, eu queria ser instrumento de trabalho. E fui para a igreja católica, para a igreja evangélica, e fui para o centro espírita, e não me encontrava. E foi na minha casa, que eu chamo de Roçado, que eu fiz aqui um local, que é uma floresta urbana, que eu chamo Roçado Lounge. E foi nesse local que eu me encontrei, assim, nessa pandemia, que eu disse assim, eu sei para que eu estou vindo, para o que eu quero. E depois desse curso que eu fiz de desbloqueio de mente, eu digo, ninguém me segura mais, assim. E aí eu abri o CNPJ, que é o Vida Ativa 60+, porque o Vida Ativa é com idoso, mas eu vou trabalhar com criança, adolescente, porque as pessoas estão morrendo, esses adolescentes estão morrendo e ninguém está fazendo nada. E eu vou fazer, porque Deus uma pessoa diz assim, Josivan, tu é doido, parece que é doido, eu digo que sou não. A pessoa que tem mais, que está mais comigo é Deus. Deus disse, vá
e não se importa com o que aconteça. Eu vou estar do seu lado, pronto. Então, eu Agora, tô uma outra nessa. coisa, um outro ponto que eu acredito que é bastante importante é pessoas sonhadoras, pessoas como você, Josivan, que no olhar a gente vê que quer, que tem amor, né? Que tem amor ao próximo. No início dessa caminhada, geralmente a gente quer muita coisa. A gente quer mudar o mundo. A gente quer fazer movimentos muito grandes. E aos poucos a gente vai tendo a consciência, e aí, se a gente se mantém nesse nível de que eu quero chegar aqui, a gente se frustra. Porque, como você mesmo disse no início da live, tem as dores, né? Então, acho que para mim, algo que é extremamente importante é compreender cada passo, claro, sempre almejando mais, mas pensando que se eu fizer pequenininho, se eu conseguir ser exemplo para os meus filhos, se eles compreenderem por que que eu separo o lixo, por que que eu não maltrato, por que eu sou voluntária, se pelo menos aqui no meu pequenino universo eu já consegui fazer essa pequena transformação, é o começo de transformação maiores. Nós, seres humanos, às vezes a gente sonha alto é importante, é um combustível para as nossas conquistas. Mas, voltando à questão da consciência, a gente também tem que entender até onde vai o nosso passo. Isso é uma coisa que meu pai e minha mãe sempre me falaram. Não dê um passo maior do que a perna. Sonhe. Sonhar é importante, desejar é importante, vislumbrar é importante, visualizar é importante. Mas a gente também tem que respeitar os nossos limites, porque senão a gente adoece, a gente se frustra, a gente entristece e cai nessa armadilha que o Biraci escreveu, que eu posso ser meu maior inimigo. Porque se eu planejo, e eu tô falando, gente, porque eu vivo isso como uma pessoa que tem sonhos, tem desejos, tem planos e que nem todos eles executam. Só que à medida que eu fui me conhecendo e entendendo as minhas pequenas transformações, inclusive comigo mesma, eu também fui tendo a consciência de que eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso ser promissora em tudo. Mas é como se a gente tivesse que filtrar. Outro dia, uma mentorada minha falou assim: Nossa, Valéria, eu gosto de fazer muita coisa. Eu tenho isso, 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 uma psicóloga. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Maravilhosa, inteligentíssima, né? Aí é onde tem que estar o uso da nossa inteligência para saber filtrar. Aí minha pergunta para ela: neste momento, você tem todas essas potencialidades e capacidades. Não vamos esquecer, mas vamos dar uma engavetada. Por quê? Porque neste momento você precisa sustentar a sua vida, o seu negócio e ganhar dinheiro. Qual é, de todas essas suas potencialidades, que te dá mais recurso e menos tempo? Aí ela respondeu: então, a gente tem que aprender a avaliar, olhar o nosso cenário e entender que talvez naquele momento não é o momento para executar aquele sonho ou aquele desejo. Porque nesse momento, ou por causa da pandemia, porque eu preciso de dinheiro. Então, é importante a gente ter essa consciência para a gente não se auto-boicotar. Porque essa senhora, por exemplo, ela tem ali uma meia dúzia de serviços que ela pode prestar e que ela não estava sabendo qual que ela ia comunicar para poder atrair clientes. E aí foi que eu direcionei. Então, qual desses 6 você consegue executar para ter uma boa remuneração em menos tempo e cobrir os seus gastos? Às vezes a gente tem que ser menos intuitivo e mais objetivo. Quando as duas coisas se casam, quando a minha emoção está caminhando com a minha razão, é muito perfeito. É maravilhoso. A gente se sente super bem. Mas muitas vezes uma coisa se sobressai mais do que a outra. Aí eu volto na pergunta: qual que é a sua vocação? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão? Quando você tem dúvida, aí eu estou falando no ponto de vista do empreendedorismo, né, que é o tema da nossa live, volta lá para aquele teu plano e vê se aquilo que você está fazendo hoje está relacionado ao teu propósito. Se está relacionado à sua missão e vocação. Se é não, 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 se tem 3 não, então senta, fica quietinho, conversa com o seu divino, com o seu orixá, não sei, se conecta com aquilo que te acalma, com te faz estar
numa quietude e rever o que está acontecendo na sua vida. Porque se tudo que você está fazendo não está conectado com aquilo que você quer, temos um problema. E aí a gente tem que analisar esse problema. Aí, voltando, aí eu falei que era uma espiral, né? Na minha cabeça, a minha espiral. Voltamos de novo, Josivan, naquela frase que você abriu a nossa conversa. Empreendedor tem dor, cuidador tem dor, né? Você parafraseando a fala do Biraci, tem dor, por que tem dor? A gente é que tem que fazer essa reflexão para compreender. E aí existem inúmeras técnicas, né? Inúmeras técnicas. Eu vi alguém aqui que tem no endereço a palavra yoga. Eu não sei se ela é professora de yoga ou Ela é praticante de professora yoga. de yoga. É. É incrível. Esse, por exemplo, é um dos caminhos que eu escolhi para minha vida, porque eu entendi que faz bem para mim. E foi nos momentos mais difíceis que eu passei, que não faz pouco tempo, a yoga, a meditação foram meus grandes amigos. Então, cada um também tem que encontrar a sua válvula de escape, né? Todo mundo tem que encontrar o seu caminho para não ficar só na dor, porque o prazer, ele é extremamente necessário para a nossa vida, inclusive do ponto de vista fisiológico, né? Uhum. Os hormônios da gente, se está trabalhando só para resolver problema mental, a gente chega uma hora que a gente não aguenta. E aí, esse sorrisão seu aí, Josivande, que está feliz com os projetos que conquista, com as parcerias fica mais difícil de abrir esse sorriso quando você só vive apagando incêndio, né? E isso não é legal para É a vida de porque, ninguém. Valéria, pronto, eu tive a mentoria, como eu falei com vocês, com o pessoal do Iuno Negócio Social. E aí, eles diziam tudo isso a mim, porque o que acontece é o seguinte: minha cabeça é uma usina de ideias, você não tem noção. É ideia o tempo todo, chegando, e é vários livros, e é uma coisa, e é outra, e é projetos, e é vai e vem. E aí eu começo a fazer as coisas e as pessoas ficam dizendo assim: Josivan, eu não consigo entender como tu consegue dar conta disso tudo. E eu consigo. Eu consigo administrar isso tudo bonitinho. Claro que aí o meu foco hoje é fazer esse local para que esses idosos, para que essas crianças e adolescentes tenham acesso à música, a teatro, a um médico, a um psicólogo, porque eu acho que assim, o que me deixa indignado, que aí o que acontece todo empreendedor social, quando a gente até comentou sobre isso, vai resolver um problema. E aí o meu problema é hoje que, por exemplo, eu moro numa cidade do interior, que os adolescentes estão morrendo por conta da droga, e muitas das vezes meus amigos só chamam ou para usar droga ou para beber. E aí eu não tô nessa vibe, sabe? E aí eu tô vendo um monte de criança, um monte de adolescente que foram meus alunos, tá morrendo. E aí, como eu tenho essa potência com esse projeto, eu vou atrás de ações, vou atrás de parcerias para que eu possa impactar mais gente. Porque, assim, é, o empreendedorismo, como a gente falou, está muito ligado ao que você empreender. E aí o empreendedorismo social, você vai ganhar, claro, com esse empreendedorismo, mas vai ter alguém que você está impactando. Essa questão social é uma parte muito, muito forte nesse empreendedor social. E aí a cada dia que se passa, a cada momento, eu sei que eu estou no meu propósito, na minha vocação e na minha missão, que Posso você só clarificou fazer, mais ainda. só posso fazer um comentário sobre essa coisa assim, dar conta de tudo. Eu sei que eu vou dar conta de tudo. Ai, como é que você aguenta tudo isso? Eu já ouvi muito, ai, como você consegue sozinha, com 2 filhos, e trabalha, e faz cursos, e dá conta de tudo, né? Eu acredito que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Às vezes, um período de alta produtividade, às vezes não, deveria ser um período, não para sempre. A gente também ficar no alto nível o tempo todo é desgastante e às vezes até desmotiva, né? Então, quando eu falo ser honesto consigo mesmo, é se planejar. Eu, quando eu trabalhava na indústria, eu fui honesta comigo mesma e eu planejei, eu vou ficar 5 anos porque eu vou fazer meu pé de meia. Eu estava totalmente conectada com o meu propósito? Não. Eu estava totalmente conectada com a minha vocação? Não.
Eu estava conectada com a missão? Estava conectada com a missão da empresa. Fazia o melhor que eu podia fazer para entregar o melhor que eu podia entregar. Porque eu ganhava, eu era muito bem remunerada pelo aquilo que eu fazia, né? Eu estabeleci uma linha de tempo para estar nessa situação. Eu estabeleci. Então, quando eu me perguntava, naquela época foi quando eu fiz meu primeiro curso de coach, e aí ficou mais evidente isso na minha cabeça, a gente tem que ter honestidade com a gente mesmo. Eu vou ser perfeita? Não, não vou ser perfeita. Só que se eu vou passar um período trabalhando muito, me desgastando, ali sofrendo, sem viajar, sem curtir, é uma escolha por um período, não tem problema, só não pode ser a vida toda. Eu lembrei, inclusive, de um casal, eu morei 2 anos no Canadá, né, em Toronto, e lá eu conheci um casal de brasileiros, uma jornalista e um cara que era web designer, uns fofos, queridos. Eles planejaram ficar 1 ano só trabalhando, para depois gastar esse dinheiro, trabalharam em café, em bar, fazendo limpeza, enfim, trabalharam. Só iam assim, para sair, para curtir, eles só iam tipo um na casa do outro, não gastavam, porque eles planejaram que eles iam ficar mais não sei quanto tempo na Europa só viajando. Fizeram uma lista dos países que eles queriam conhecer, os dois. Hoje, inclusive, eles já fizeram pós-doutorado na Espanha, moram lá. Foi um plano que eles estabeleceram. Esse é o tipo de plano que serve para mim? Não, para mim não serve, porque eu ficar um ano inteiro sem curtir, sem gastar com curtição, aí é muita piração para minha cabeça. Mas que ótimo que um era companheiro do outro, um achou apoio no outro para criar um plano que deu certo, porque eles trabalharam pra caramba durante 1 ano e depois eles seguiram com os planos dele. Não tem problema. É um período que eles não estavam com a vocação deles, porque eles não estavam trabalhando na área de comunicação. Só que era o propósito deles, era cultivar bens financeiros para eles poderem viver a vida que eles escolheram. Entende? Então, acho que é Uhum. muito importante, porque eu acho que tem que ter muita sabedoria, Josivan, e aí volta a questão do autoconhecimento. Qual é a hora da gente ser voz e qual que é o momento da gente ser eco? Tem hora que a gente tem que ser eco para que o outro tenha voz. Mas vai ter o nosso momento de ser a voz para a gente poder realizar aquilo que a gente quer, para a gente poder se colocar em evidência, para a gente poder dar a cara para bater. Mas para isso a gente tem que saber muito bem, tem que ter muita perspicácia e sabedoria. E isso a gente só aprende com a vida, né? Com os cabelos brancos aqui, que eu já tô com um monte, e com muita Eu tô observação. demais. Eu vejo muito isso no meu pai. Né? O meu pai, eu acho ele um homem, acho, não, ele é um homem extremamente sábio. E eu observo isso nele. E acho que na maioria dos mais velhos, né? Ele sabe a hora. Meu pai é um homem de quase 80 anos, que quando ele tem que ter uma conversa muito séria com alguém, ele se prepara. Ele pega o papelzinho dele, ele escreve. Ele escreve, ele observa se as palavras que ele está utilizando são as melhores, porque daí, muitas vezes, ele até por ser um homem muito quieto, ele fica só no eco, ele fica ali só como observador, e na hora certa ele dá o bote e ele é a voz. E geralmente, quando ele faz isso, ele é muito assertivo. Ele é perfeito quando ele abre a boca para falar. E então é isso. A gente não vai ser, a gente não vai estar no palco o tempo todo. O nosso negócio não vai dar certo. Eu já quebrei 2 vezes. Já tive 2 sociedades que não deram certo. Fiquei chateada, fiquei triste. Só que aí eu comecei a avaliar quais os ensinamentos que me trouxeram aquela situação para eu poder fazer diferente hoje. Agora, se você quebra a cara e continua fazendo igual, aí realmente haja autoconhecimento para entender o que está empacando aí nessa vida, né, Jesus? É, porque assim, a gente pode errar, nada, né? Nada impede de você errar. Agora, você não pode errar nos mesmos erros, né? Ei, Leide, obrigada, tô arrasando, valeu. É, Leila, querida. Ô, Valéria, e aí, como você falou, essa questão da voz, assim, né? Escutar, e às vezes ser que às vezes é voz. Qual é, para você, né? Qual é o papel do líder na comunidade? Nossa, o papel importantíssimo.
Eu tive o prazer de trabalhar com muitas lideranças comunitárias, né? Meu papel, né? Um dos meus papéis quando eu trabalhava na indústria foi fazer coordenação de relacionamento comunitário. E a liderança, apesar que também tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele está ali representando um grupo de pessoas. Uhum. Quando que a coisa é complicada? Quando os interesses pessoais atravessam os interesses coletivos. Essa era uma questão muito delicada que eu acompanhava em algumas comunidades com as quais eu trabalhava, sabe? E a gente tem que ter muita delicadeza quando você percebe que é uma liderança mais política do que uma liderança por amor àquela terra. Tem uma diferença muito grande, né? Eu entendo que o papel do líder é extremamente importante em qualquer lugar. Sou muito adepta à gestão, como é que fala agora, horizontal, né? A evolução dos tempos nos levou a ter menos castas, né? Menos cargos para que as pessoas dialoguem mais. Eu acredito muito que é um modelo que funciona, mas eu acredito que o papel do líder ele nunca vai deixar de ser um líder, que é diferente do gestor, porque o gestor gerencia. O líder, Uhum. ele dá a oportunidade para o outro participar também da liderança. Né? E do ponto de vista comunitário, principalmente em regiões muito pequenas ou com raízes históricas, comunidades quilombolas ou ribeirinhas, não só aí, mas infelizmente existem as pessoas que acabam assumindo uma posição de visibilidade por questões mais políticas e pessoais, e aí eu acho que, pelo menos no trabalho, quando eu tinha essa função, eu buscava criar laços de muita honestidade, de muita verdade com a comunidade como um todo, para que a própria comunidade enxergasse se aquela pessoa estava de fato desempenhando o papel que era para desempenhar. Né? Porque nada melhor do que os seus pares para te colocar no seu lugar. Né? Isso, é. E aí é tudo que eu menos queria agora, porque a gente está num ano eleitoral, é ser é, usado, digamos assim, sabe? Por conta desse projeto, dessa quantidade de pessoas. E aí eu percebi, em algum determinado local, algumas pessoas entrando, nunca tinham falado comigo, agora resolveram falar. Vereadores e líderes que queriam comunicar comigo. Aí eu já fui bem direto, eu digo, ó, se eu tivesse de entrar em política, eu mesmo entraria. Eu não vou estar de contato com ninguém, porque, como você disse, essa questão da liderança eu faço pelo coletivo, eu não faço para mim. Claro que o que acontece é o seguinte, que as pessoas não perceberam ainda. Quando você faz ao outro, você é mais beneficiado, você é mais feliz do que Total. as pessoas possam imaginar. E aí tem uma amiga minha que é lá de Antônio Torres, dizendo assim, Josivan, que aí eu acho que é a física quântica, enfim, tá estudando exatamente isso. Que quando a Valéria compra um carro, ela fica super feliz. Mas também passa um pouquinho de tempo aquela sensação. Quando Valéria compra um carro, a felicidade tá, mas daqui a pouco passou. Comprou um celular mega e hiper famoso. É bom naquela sensação boa, mas depois passa. E aí, quando você tá em doação ao outro, querendo fazer as coisas para o outro, que eu acho que é o que você e o Biraci estão sentindo agora. Vocês querem ajudar o outro, não tem preço, porque assim, eu acordo rindo, eu durmo rindo, e é uma felicidade. Meu Deus, que sensação é essa? E as pessoas não entendem, só tá ficando doido. E não é, eu quero que as pessoas entendam que quando você está em benefício ao outro, quando você se doa para o outro, você é mais beneficiado do que a pessoa que está recebendo um abraço, ou um afeto, ou uma doação, enfim. Eu acho que quando você faz pelo outro, você é muito mais ajudado,
transbordado do que a pessoa que foi literalmente ajudada. Incentivo e reconhecimento são extremamente importantes para o ser humano, né? Os psicólogos sabem descrever isso bem melhor do que eu. Mas nada melhor do que esse incentivo e esse reconhecimento partir da gente, de dentro para fora. De fora para dentro é maravilhoso. Você receber um elogio, você receber um incentivo, alguém avaliar bem o seu trabalho, é delicioso. Só que se esse reconhecimento não vem de dentro de você e você fica só esperando pelo outro, é um buraco que fica vazio e que você não consegue preencher, sabe? E você fica muito numa escuridão, sempre esperando que alguém reconheça ou te faça enxergar que você tá vendo o feedback, né, o contato com o outro é extremamente importante. E aí eu diria que é fundamental para quem abre um novo negócio, né? Para quem cria um negócio, porque ou vai vender produto ou vai vender serviço, né, Josivan? E aí, mesmo que um negócio de impacto social, você tem que monitorar se aquele resultado está sendo efetivo. Até porque se você você adquire verba de edital ou de premiação, por exemplo, seu caso com a Natura, você tem que fazer prestação de contas, você tem que mostrar que esse trabalho ele está alcançando os seus objetivos. Então, você acaba avaliando. Só que antes de mais nada, você tem que acreditar. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Né? Eu tenho, assim, eu uso as minhas técnicas, você vai conhecer algumas delas no curso, eu uso as minhas técnicas nas mentorias, que são coisas muito práticas para a gente não se perder no dia a dia, porque todos os dias a gente está sendo bombardeado por muitas intervenções de negação, né? De notícia, de ideias, de crenças, a gente é muito bombardeado. E aí a gente tem que se precaver fazendo uso de coisas como, por exemplo, aqui na parede, na minha frente, aqui no meu escritório, eu tenho 2 palavras que eu me conecto com elas todos os dias, que são as palavras que eu escolhi para o meu plano de 2020. Eu olho para elas e eu lembro. Eu estou aqui cabisbaixa, estou cansada, estou cheia de coisa, mas eu olho para elas. Eu escolhi me conectar o tempo todo com a felicidade e, como resultado disso, ser próspera. Tá aqui na minha frente. O meu é aqui a longevidade para o mundo. Né? Outra frase que eu amo os resultados, e tá escrito aqui na minha frente que é para não esquecer. Os resultados que eu não obtive têm a ver com o trabalho que eu não fiz. Ninguém vai fazer por você o que nem você está fazendo. Então, se você ficar esperando o elogio do seu colega, do seu cliente, enfim, de quem quer que seja, e você não reconhecer que você está dando o melhor de si, cara, esse caminho está um pouco tortuoso demais. Você tem Falta que um minuto só, Valéria, vai eu não acabar. acredito. Entrar as pessoas são legais aí agora. Obrigada, meninos. Aí E então é isso. Acho que no final das contas, Josivan, empreender depende. Sucesso no empreendimento, seja pequeno, grande, de impacto social ou sem impacto, ele tem muita relação com autoconhecimento e, obviamente, com estratégias de comunicação. Agora, se você não sabe quem você é, que negócio é esse que você criou, o que você vai comunicar? Não vai ter Vai acabar. sustentação.